Graça e paz, irmãos. Abra aí no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O livro de Abacuque é fácil de distinguir aí, ó. Jonas. Depois de Jonas você vai passando aí para Miqueias. São os profetas menores. Menores não porque tem algo a importância, porque eles profetizaram em épocas menores, tá? Aí depois de Miqueias aí tá fácil aí, ó. Você vai para Naum. E depois de Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e te ajudar. Abacuque 3,17. É uma frase conhecida. Tem-se música a respeito dessa frase, porque ela inspira. Há um contraponto aí colocado nesse texto, que faça com que as pessoas façam uma reflexão. Mas vamos para o texto, que o texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda, quer dizer, pode florescer, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tem mais consequência, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e piorou, e nos currais não haja gado. Todavia, você precisa entender o significado desse termo. Todavia é uma contraposição, é uma situação oponente. Apesar disso, é o que significa. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, quer dizer alto, de forma alta. E é o que diz o texto. Posso falar ao seu coração em nome de Jesus? Amém? Olhe para mim. Tem coisas que acontecem na nossa vida, acontecem e Deus deixa acontecer, para que você inicie uma pergunta. Que pergunta? O que está acontecendo, Deus? Onde que o Senhor está? Por que o Senhor não me respondeu? Que laço é esse? Que embaraço é esse? É melhor perguntar por Deus o que está acontecendo, do que ignorar a situação sem querer saber o porquê. Então eu quero te incentivar, Igreja Evangélica Congregacional do Rio Branco. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você precisa perguntar a Deus o porquê disso. Quando você, na realidade, perguntar por Deus, isso é uma prova de interesse. Porque a pergunta, ela não deve ser uma pergunta agressiva, antipática, uma pergunta que você faz para colocar alguém na parede. Diga-se de passagem, Deus nunca ficará contra a parede. Você pergunta por causa do interesse. Deus, onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Por que está acontecendo isso? Por que minhas orações não estão sendo respondidas da forma, do jeito, da maneira como estou pedindo, ou expondo, ou explanando ao Senhor? Deus, por quê? Senhor Jesus, não está dando certo. É natural, quando uma pessoa some, quando alguém some do seu radar, você não tem contato, você começa a perguntar por essa pessoa, e isso é porque você gosta, isso é porque você se interessa,
E se você não começa a perguntar por Deus, o porquê não está acontecendo, o porquê não está fazendo, quais são as suas manifestações e por que essas manifestações, elas não estão sendo realmente dadas. Quando você faz isso, isso é o interesse de gostar. No livro de Sinfonias, capítulo 1, versículo 6, Deus fala com o povo: esse é um povo que não pergunta por mim. Está lá registrado em Sinfonias 1, 6. Deus dizendo ao povo: povo, pergunta por mim. Eu estou em silêncio e você conforma. Eu não faço e você se conforma. Eu não ajo e você acha que isso é natural. E quando você vai em Sinfonias capítulo 1, versículo 6, você vê Deus fazendo esse tipo de observação na frase: não perguntam por Ele. Meu Deus, uma igreja que não pergunta por Deus. E a gente costuma, não poucas vezes, dar desculpas. Não está acontecendo isso, porque está acontecendo isso ali, aqui, acolá. A gente não pode cair nesse engodo, nessa grave situação equívoca, enganosa. Se Deus parou na sua vida, isso deve te incomodar. E Ele faz isso não poucas vezes, propositalmente. Se Deus silenciou para você, isso deve te perturbar, porque isso perturbava Davi, isso perturbava outros personagens bíblicos. É natural. Deus, o Senhor não está falando. O que está acontecendo? Me ajuda. Eu lembro que ainda jovem, eu ouvi um comentário de grande importância para a minha vida. Um país na África. E nesse país, a questão econômica só ia piorando, 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 como a vida de muitas pessoas. E quando o país vai piorando, piorando, os jovens daquele país, eles vão buscando outros recursos, outros meios de sustentação. E um jovem lá, saiu desse país na África e foi estudar nos Estados Unidos. E quando ele vai estudar nos Estados Unidos, não conhecendo o Evangelho é apresentado a ele, ele conhece Jesus, ele aceita Jesus, ele vai tendo uma certa intimidade com Jesus, ele se forma na sua graduação específica, a qual ele se designou, saindo da África para a nação americana. Só que ele tem um desejo intenso de voltar ao seu país, e ele volta. Quando ele volta ao seu país, ele volta querendo perguntar a Deus: Deus, por que o meu país não frutifica? A água salgada, ela é tão salgada, que antigamente, a questão econômica, o peixe vinha, só que agora não vem mais. Por que as bananas são esmirradas, Deus? E ele vai com o Evangelho que é na realidade o poder de Deus de salvação para aquele que crê, entrando na África, no seu país, na sua terra natal, com esse questionamento: Deus, por que o Senhor parou aqui? Por que as coisas não acontecem aqui? O que fizemos? O que temos? O que aconteceu? Por que o Senhor silenciou? E ele fez certo. E você tem que fazer o certo. E quando ele, junto com outras pessoas, ele pregando o Evangelho, outras pessoas se converteram, e eles entravam pelas matas, orando nas madrugadas, perguntando a Deus: Deus, por quê? Deus, por quê? Nos ajude, nos dê orientação, fala conosco, o que aconteceu? Por que o nosso país é um caos, é uma miséria? Por que o nosso país não frutifica? Por que esse país tem essa economia tão assolada? Deus bradou do céu e deu uma revelação a eles: bem fizestes me perguntar o porquê. Bem fizestes me procurar e saber o motivo que está travando a vida de vocês. O que está travando a vida de vocês? É que há 200 anos, 2 séculos atrás, um missionário inglês
saiu da terra, da sua terra natal, Inglaterra, veio a este país evangelizar, falar do meu amor. E quando esse missionário, meu servo, meu filho, chegou aqui, vocês esquartejaram o meu servo. Por isso eu parei de falar, parei de abençoar, por isso eu travei, soprei. Aí eles continuaram falando, porque tem que continuar falando com Deus. E agora, Deus? Foram coisas que foram feitas lá 200 anos atrás. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? E a gente tem que ir com essa disposição diante de Deus, porque coisas que podem estar travadas na vida de vocês têm relação com coisas que Deus está fazendo só para chamar a sua atenção. E aí Deus diz: perdão. Então Deus, na realidade, convence um grupo de protestantes que ali tinha que se ter o perdão, pedido de perdão. E eles pegam esse grupo bem influenciado, vai lá no primeiro-ministro, o ministro da economia, e fala com ele: nada nesse país vai dar certo enquanto esse país publicamente não for à frente e pedir perdão. O ministro crê. Sabe o que o ministro faz? Pega um avião da África, do governo, chama a descendência desse homem que foi morto na África, naquele local, e chama a família toda e publicamente pede perdão. A partir daí conta a história que as bananas voltaram a ficarem viçosas. O sal que beirava a costa, que era muito intenso, ele adquiriu um certo equilíbrio, e o peixe voltou a margear a costa, e o país voltou novamente a pescar. O que é isso? Isso é exatamente o que está no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 6. Vamos perguntar a Deus o porquê que ele parou de falar, o porquê que ele travou. Vamos perguntar a Deus o porquê que as nossas orações não estão sendo atendidas, o porquê que não está dando certo. Deus, o Senhor parou, isso deve me incomodar. Deus, o Senhor se silenciou, isso deve me perturbar. Há um erro em pensar que Deus para. Deus não para. Tem gente dentro da igreja que pensa que Deus para. Deus é um ser altamente dinâmico, Ele não para, e nem fica indiferente a nada. Ele não fica indiferente aos fatos das pessoas, às pessoas. Prova isso, pastor Sofonias também diz isso no capítulo 1, versículo 12. Era um povo que ia lá se apresentar a Deus sem nenhuma expectativa. Então era um povo que achava que Deus parava, que Deus ficava inerte, que Deus ficava indiferente aos fatos e às pessoas. Isso não é verdade. Esse não é o Evangelho. Em Sofonias capítulo 1, versículo 12, Deus está dizendo: esse povo diz no coração assim: Deus não faz nem bem, Deus não faz nem mal, quer dizer, nem ata nem desata. Isso não é verdade. Era um povo que não tinha expectativa diante de Deus. E às vezes é uma igreja que não tem expectativa diante de Deus. Em outras palavras, está dizendo assim: Deus não está nem aí, Deus está deixando o curso natural correr. Não está. Deus interfere. Esse é o tipo de pensamento que Deus não aprova, porque isso não é verdadeiro. E você não foi chamado ou chamada para tomar uma atitude e achar que Deus não está nem aí. Deus está aí, e se importa com fatos e com pessoas. A gente descobre pela Bíblia e pelas experiências com o próprio Deus, que Deus repara tudo, vê tudo, está atento a tudo, e se necessário for, Ele toma a providência a qual for necessária, e Ele age muitas vezes como juiz sentenciador daquilo que vai ser e daquilo que não vai ser. Deus faz isso. Deus decide através da sua manifestação
E o que é pior, as pessoas nem sabem pela sua discrição que ele decidiu, mas está decidido. A gente vai lendo Bíblia e vendo que só Deus pode te dar garantia do seu esforço. Então não se esforce por si mesmo, não se esforce só pelos outros, se esforce sabendo que é necessário que você se esforce dentro daquilo que Deus especificou para você. Você pode empregar todos os seus meios, todas as suas formas, e o resultado dessa colheita, às vezes, nunca estará nas suas mãos, e isso é frustrante, a não ser que Deus diga, a não ser que Deus garanta, a não ser que Deus preserve, a não ser que Deus proteja, aí sim, o seu esforço vai valer a pena. Então Deus fala que o meu esforço, ele vai ser recompensado, e ele será, garanta que ele será recompensado, e ele vai ser garantido. Deus preserva o meu esforço, Deus protege o meu esforço, aí sim. Caso contrário, eu posso estar plantando, plantei e não vou colher. Caso contrário, você corre o risco daquilo que está escrito lá em Sofonias capítulo 1, versículo 12, que diz que você vai edificar a casa, mas você não vai habitar nela, que diz que você vai plantar a vinha, porém você não vai beber do vinho. Meu Deus! Por isso que precisamos da garantia de Deus, da fala de Deus, e você tem que ir para cima de Deus nesse aspecto. Garanta, Senhor, fala comigo. Outra situação difícil para aceitar é que certas decisões, elas são ligadas na terra e consequentemente no céu, e que certas decisões são tomadas no céu em observações aos seus atos aqui na terra. E nós esquecemos do versículo dito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dado, reservado, alojado na vida de Paulo, onde ele diz assim: você não deve lutar contra carne e sangue, mas você luta. Meu Deus, o que eu ganho, o que acontece quando eu luto com a carne e com o sangue? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades nas regiões espirituais. É o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas eu estou lutando contra a carne. Você está lutando contra a carne, e eu quero te dar uma explicação o que vai acontecer. Escuta aí. Você está lutando contra um inimigo imaginário. A carne e o sangue não tem poder de dar a você uma sentença mortífera. Vai descer, vai subir, vai ficar. A Bíblia diz isso. O que o homem pode fazer? Você está tentando vencer e colocar todas as suas forças numa invenção da sua cabeça, carne e sangue, de forma que a sua energia está sendo gasta de forma equivocada. Muitos nas igrejas e nessa igreja estão lutando contra suposições sem fundamentos reais, divulgados, revelados pela palavra de Deus. Estão na hipótese, sem comprovação, sem conjectura nenhuma, e isso é uma opinião por inferência, e Deus está de olho exatamente nisso. Você está perdendo tempo, energia, você não vai vencer. Acreditar em Deus, apesar das nossas vistas, é o grande desafio da igreja. É por isso que aí em Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça. E você vai ver na sua vida que tem hora que ela não vai florescer. É o grande desafio da igreja. Por quê?
Porque acreditar em Deus, apesar das nossas vistas, das nossas percepções, das nossas interpretações, é o meu desafio. Porque eu tenho uma interpretação pessoal. Só que eu preciso entender Abacuque 3,17 da seguinte maneira: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem, ou melhor, não produzam mantimento, as ovelhas nos pastos foram arrebatadas. O texto diz assim: todavia, quer dizer, contrariando o que vejo. Você precisa entrar nesse processo de relacionamento com Deus dentro da igreja, contrariar aquilo que você vê. É a sua única chance. O texto tem essa palavra, todavia. Isso quer dizer uma oposição ou uma compensação ao tipo de interpretação que você está tendo dentro dessa igreja, ou na sua casa, ou seja, em qualquer lugar. O que o texto está propondo com a palavra todavia aí é o seguinte: seja adversário daquilo que você está interpretando, se oponha a isso, se oponha à ruína, aos padrões depressivos, contradiga isso. Contradizer essa derrota que você enxerga, e é exatamente isso que o texto está dizendo, todavia. Então, se, como diz o texto, a figueira não florescer, como diz o texto, o fruto da vide não der, o produto da oliveira mentir, os campos não produzirem mantimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, os currais não haja lagado, todavia, esse é o meu desafio. Todo mundo vai ter que passar por isso, claro que vai. Porque ver só derrota, só frustração, só caos, só desânimo, só igreja ruim? Por quê? O desafio é esse. Todavia, pega uma visão diferenciada. Quando você vai no versículo 18 do capítulo 3 de Abacuque, você observa: eu me alegro no Senhor. Como? A videira não está dando seu fruto, no curral não tem mais as ovelhas. Como vou me alegrar? O texto diz assim: tenho satisfação em Deus da minha salvação. Entenda essa palavra salvação como um Deus que sai do seu posicionamento para tirar as pessoas do perigo. A Bíblia diz em Abacuque 3,13 que Deus sai em salvação do seu povo, em salvamento do seu povo. O que o texto quer dizer com isso? Deus vai lá ajudar o seu povo, mudar a situação do seu povo. Só que eu fico pensando no texto da seguinte maneira: Deus, vamos supor que o Senhor não vá, vamos supor que o Senhor não queira ir. Como eu disse aqui no início dessa pregação, a gente tem que perguntar a Deus: por que o Senhor não está vindo? Estou precisando do Senhor. Por que o Senhor não vai à frente? Não vai dar para ir se o Senhor não for. Se a gente não pergunta, a gente não tem interesse. Se a gente não questiona, a gente é relaxado. Se a gente não faz esse tipo de inferência, de indução questionadora, não para agredir, mas para buscar de Deus graça, misericórdia, nós somos pessoas indiferentes ao próprio Deus. Porque para mudar precisa de força, e só Deus tem força. Força para mudar, para melhorar, para transformar as situações. É o tipo de experiência que as pessoas precisam ter e não têm. É necessário. A Bíblia diz: porque o Senhor seu Deus atentará para você. A palavra atentar significa Deus considerar a sua dor, ser empático,
antecipar a situação e, em função de um ato de misericórdia, se interessar por você, levar em consideração a sua vida. E é o que diz o texto em Sofonias capítulo 1, versículo 7. Espere isso, espere Deus atentar por você, para você. Não sejamos como o povo diz aí no texto, não perguntando sobre Deus, a respeito de Deus. O que você está passando, seja você quem for, a situação que você estiver, merece uma pergunta nos céus. Deus, por quê? No que eu posso melhorar? Fala para o meu coração. Eu preciso de uma saída, e o Senhor tem essa saída. O Salmo 68 diz isso: a Deus pertencem as saídas da morte. Se o Senhor não falar, eu vou morrer, é só uma questão de tempo. Nada muda sem a força de Deus, meu irmão, para tirar você de onde você está, da luta que você está, do labirinto que você está, da degola que você encaminhou, da prisão que você não quis entrar, mas entrou. Só Deus pode te tirar. Você precisa da força de Deus, e a igreja precisa dessa consciência, porque quando você vai em Efésios 6:10, é exatamente o que diz lá em Efésios: fortaleça a sua vida no Senhor e na força que Ele tem, na força do seu poder. Então Deus tem um poder e está dizendo para você: pega o meu poder, pega o que eu tenho para te dar, pega a minha força, porque eu sei que você não tem. Então eu preciso resumir tudo isso que eu disse. Eu quero que você olhe para mim. O que Deus está fazendo com você merece uma pergunta. Não seja indiferente. Por que você está assim? O que está acontecendo? Deus tem uma resposta para isso. Então vale a pena perguntar a Deus: o que Deus está fazendo? Deus não é inerte. Eu preciso descobrir isso. Deus não criou o mundo e deixou. Isso é panteísmo. Deus não é panteísta. Deus se interessa pelas pessoas e pelos fatos que envolvem as pessoas. E isso, consequentemente, não faz de Deus uma pessoa inerte. O problema é Deus agindo e você não percebendo. O problema é Deus falando com você e você não notando. O problema é Deus querendo alguma coisa com você e você não conseguindo perceber isso. Isso é um caos. E isso é perfeitamente possível. A gente aprende que as decisões, elas não são tomadas na terra, elas são tomadas no céu. E é por isso que eu tenho que ir lá, pela fé, em nome de Jesus Cristo. Jó, ele não participou da mesa onde estava o diabo e Deus, e ele era o grande interessado, e ele disse para o diabo: não quero participar. E ele disse para Deus: Deus, eu não quero participar. Ele participou porque a decisão foi tomada no céu. As decisões para a sua vida, elas são tomadas no céu, pelo próprio Deus, o grande juiz, que diz: vai ser, não vai ser. E a gente precisa entender isso. O que você mais quer, o que você mais procura, só Deus tem. Eu vou dizer o que você mais quer e o que você mais procura. Você, o que quer mais e o que você mais procura é algo chamado garantia. Ninguém pode te dar garantia a não ser Deus. Só Deus pode garantir alguma coisa para você. É por isso que você tem que ir para Ele, nele. Você precisa das garantias de Deus, e você fica daqui para ali e acolá. Meu Deus, se as decisões são todas elas travadas no céu, tomadas no céu, eu preciso ir com Deus no lugar da sua habitação, para que Ele diga e destrave
e melhore, me dê força e me transporte para outros lugares, porque no lugar que eu estou está ruim, preciso melhorar. E quando eu luto contra o sangue e contra a carne, Paulo vai falando a respeito, você está lutando errado, você está lutando e pondo força errada, desperdiçando energia, tempo, habilidade, está tudo errado. Você está com um inimigo imaginário na sua mente, no seu coração, você vai se dar mal, o tempo vai passar. A sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, a sua luta é contra as potestades, as hostes espirituais do mal, resistentes nas regiões às quais você precisa entender. Eu sou desafiado pelo próprio Espírito Santo de Deus a crer que, ainda que eu consiga ver e interpretar que não está legal, que não está bom, ainda que a figueira não floresça, vai melhorar. Ainda na realidade que o fruto não dê a sua vide, todavia eu sou estimulado pela própria Bíblia, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a criar uma oposição, a ser oponente àquilo que eu enxergo, a depressão que eu vejo, o caos que eu estou. Eu sou inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus a me posicionar como aquele que vai lutar contra o mal. Busca força para você ser transportado, sair de onde você está, passar para outro lugar. As pessoas querem passar para outros lugares, outras melhorias, sem buscar força para isso. Não há mudança sem força, só se muda por força. E a Bíblia fala que força Deus tem. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Está na hora de você buscar Deus. Está na hora de você começar a falar com Deus. Por que não aconteceu? Por que está assim? E está na hora de Deus falar com você. É a sua única chance. Para a igreja é a única chance. É a voz da verdade, é a voz da sustentação, é a voz que vai mudar, é a voz que vai fazer toda a diferença, é a voz que vai garantir, é a voz que vai te direcionar, é a voz que vai fazer com que você seja realmente liberto. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus, perdoa-nos pelas vezes que não perguntamos por que estamos nisso. Por que está acontecendo isso? O Senhor é um Deus que responde prontamente. A busca, ela é necessária. E às vezes, ó Pai, nós não temos essa disciplina. Nós vamos para outros caminhos, temos outras justificativas, fazemos comparações com outros locais. Está errado. Ajuda-nos, ó Deus, no contato pessoal, falar com o Senhor. Por quê? Ajuda-nos nisso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, quando nós não te perguntamos, é desinteresse, porque nos conformamos com o jeito, com a forma, com a maneira. E o Senhor tem um jeito, ó Pai, de transformar em Ti a força para transportar. E isso que significa melhoria. E a figueira, Deus, que não vai florescer. E essa condição, Pai, Davi de não dar o seu fruto. E esse aprisco, Deus, onde não tem ovelha. E essa condição, ó Pai, que a gente observa e somos desafiados pelo Teu Espírito Santo a todavia acreditar que o Senhor vai nos salvar disso. Que o Senhor, ó Pai, vai nos dar alegria diante disso. Mas a nossa vista só vê isso, Deus. Ajuda-nos nisso, Pai, pela fé. Muda, Senhor. Tenha compaixão de nós, porque diante da Sua misericórdia encontramos razões para não sermos consumidos. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, tire de nós
esses inimigos imaginários, essas condições às vezes, no serviço, na igreja, em casa, na escola, onde lutamos, ó Pai, com aquilo que vemos contra a carne e contra o sangue, e às vezes perdemos tanto tempo, dispomos de tantas energias fútil, de forma desnecessária, ao passo que o nosso verdadeiro inimigo, ó Deus, é o diabo, são os espíritos malignos. Ajuda-nos nisso, Pai, nessa percepção. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos a vida buscando do Senhor como fonte de poder, o Senhor que manda profetizar, o Senhor que manda declarar, o Senhor que diz palavras remas específicas, garantidas. Nos leve, ó Pai, a esse estágio de experiência, para que a nossa vida tenha paz, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco, liberta o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem planta, colhe. Você que faz parte dessa campanha, levante aí o seu envelope. Aqui temos envelopes também, se alguém quiser fazer parte dessa campanha, é importante. Eu falei aqui hoje que essa ideia de plantar, tem que plantar em Deus, porque fora de Deus não há garantia, é verdade. Sofonias diz isso. Corremos o risco de fora de Deus plantarmos, construirmos e não colhermos, mas em Deus há garantias. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, diga como o Senhor disse para Pedro aos nossos corações: vem. Eu sei que a gente vai ter que sair do barco, e só de sair do barco já é um desafio. Só de pular fora do barco, ó Pai, já é uma agonia, porque como que anda em cima das águas? Mas sob ou debaixo da sua palavra há garantias. Por isso diz ao teu povo: vem. Quando o Senhor diz, pode-se ter fé. Quando o Senhor fala, ó Deus, podemos acreditar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando o Senhor diz, ó Deus, a gente pode se lançar, arriscar, vai dar certo. E ainda, ó Pai, que a figueira não floresça. Deus, todavia, me alegrarei, ó Pai, no Senhor, porque o Senhor garante. Por isso, Deus, ajuda o teu povo que está plantando nessa igreja, que está nessa campanha, que te faz pedidos para que soluções aconteçam. Deus, se o Senhor não está falando com essa pessoa, leve essa pessoa a perguntar o porquê, como, de que modo, quando, o que aconteceu, e dessa maneira ter um interesse relacional contigo. E, ó Deus, quando fazemos isso, somos interessados. Ajuda-nos, ó Deus, a termos grande interesse pelo Senhor, pela sua fala, pelas suas manifestações. Ajuda-nos, ó Deus, a virmos à igreja, movidos pelo Teu Espírito Santo, dentro de uma expectativa que Te agrade, com a esperança de que o Senhor vai falar, vai mudar, com a esperança, ó Deus, de que o Senhor vai aparecer, vai, ó Deus, desconceituar, com a esperança, ó Deus, de que há garantias na nossa observação, por causa da condição que o Teu Espírito Santo nos faz ter. Uma observação, Pai, algo que preste atenção no Senhor, em nome de Jesus. Fala, ó Pai, de forma concreta, que, ó Pai, essas petições dadas a essa campanha Quem Planta Colhe, não sejam apenas teorias, não sejam um esforço humanos, mas que sejam, em nome de Jesus, ó Pai, rendimentos ao Senhor, afeição ao Senhor, esperança no Senhor, para que o Senhor possa chamar à existência aquilo que não existe, e que sirva isso de experiência testemunhal, capaz das pessoas dizerem: Deus me abençoou, Deus teve misericórdia de mim. Que assim seja, em nome de Jesus. O decorrer da semana é normal. Sábado, a mocidade, domingo, escola dominical, infantil e adultos e jovens comigo. À noite, 2 cultos, 17h15, 19h15. E Deus é bom e o diabo não presta. Fique de pé.
e receba a bênção apostólica. Que a graça incomparável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça especial que diz quem tu és, Filho de Deus, o amor incondicional de Deus, que olha para você e te vê da forma como você é e ainda assim te ama, que o agir do Espírito Santo de Deus, esse agir que guia em toda a verdade, que te desperta, que te aguça, que te vivifica, que te faz enxergar coisas que não enxergaríamos com os olhos naturais, seja essa bênção que recaia sobre a sua vida, para te guardar, proteger, para fazer você ser cheio da provisão de Deus, e que o governo do Senhor esteja contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.